Bom dia a todos, graça e paz da parte de Deus o Pai, com cada irmão, cada amigo, simpatizando nossa fé cristã. Motivo de muita alegria que viemos aqui nesta manhã do Memorial da Criação para meditar nas palavras da vida. Lembre-se de início, que o Senhor veio para nos dar vida e vida em abundância. O que está em jogo segundo Marcos, capítulo 8, verso 38? Permaneça conosco nesta live, pois estaremos meditando nas palavras dele. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, ó Pai. Quero agradecer as milhares de pessoas que têm nos incentivado de início já de live a permanecermos firmes e fortes transmitindo as palavras do Senhor, nos trazendo mensagens de alegria, de motivação. No dia a dia encontramos elas nas ruas e toda a glória seja dada a Deus. Tem nos impulsionado a se mantermos fazendo aquilo que fomos chamados para fazer. Amados, o tema de hoje é muito importante para os nossos dias, pois faz com que a gente conheça a verdade e a verdade nos liberte do erro, do engano, a qual a apostasia dos últimos tempos tem trazido diante das milhares e milhares de pessoas que professam uma fé cristã. Louvado seja Deus pela sua vida, pelo teu trabalho, pela sua família, pela nossa alegria. Estamos alegres, pois nesse dia do Memorial da Criação é o dia que devemos descansar de nossas obras seculares e buscar aquele que vive, aquele que deve ser adorado em espírito e em verdade. Os irmãos que têm as suas Bíblias podem nos acompanhar. Como regra de fé, todos que nos conhecem sabem, deve ser o que está escrito, ou o que diz a Escritura, ou como lês, a exemplo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados, Deus é Espírito, e importa em que os verdadeiros adoradores adorem o Pai em espírito e em verdade, porque estes são os que o Pai procura. Verdadeiros adoradores, Deus é Espírito. Amados, o tema de hoje, como eu disse, é de suma importância para os nossos dias, pois desmistificaremos o erro e o engano que tem sido introduzido dentro do cristianismo ao longo da história. E se você tem a sua Bíblia, pode nos acompanhar. A regra de fé, lembre-se sempre, está escrito. Vamos entender aqui que Deus, o Pai, o Criador dos céus e da terra, é o Pai literal e Ele é Espírito. Nós não podemos ver. E como prova disso, nós vamos lá para o Evangelho do Dr. Lucas, aonde tem por título Jesus, o Filho de Deus, aparece aos discípulos. Primeiro, comente, curta, compartilhe, interaja aqui conosco, pois é necessário. E, amados, Jesus aparece aos discípulos, Jesus aparece a nós. Mas eu quero te fazer uma pergunta e pode nos estar respondendo aqui no chat. Quem é Jesus para você? Jesus é o Filho de Deus, como nos diz a Sagrada Escritura? O Filho de Deus enviado ao mundo? O Cordeiro de Deus? Ou você crê na doutrina espúria e enganosa da Trindade, aonde nega tanto o Pai quanto o Filho? Permaneça conosco, responda aqui para nós qual é o entendimento que você tem quanto a este assunto. Hoje, diferentemente da palavra do sábado passado, nós traremos uma palavra de ensinamento, onde aprenderemos com o Senhor de nossas vidas, Jesus Cristo de Nazaré, o Filho de Deus, a verdade. Então, quando Jesus, após a ressurreição, vai de encontro aos dois discípulos a caminho de Emaús, se apresenta a eles. Quem se apresenta a eles? Jesus. Mas lembra do texto antes que nós lemos? Que Deus, o Pai, o Criador, é Espírito. Nós não podemos ver um Espírito. Nós não podemos tocar em um Espírito. Certo? Nós não podemos. Um Espírito, ele não tem fome. O Espírito, ele não sente frio.
O Espírito não pode ser crucificado, o Espírito não pode ter tido passado o que Jesus passou, porque Jesus veio em carne e Deus o Pai é Espírito. Já nós vamos entender aqui o contexto da palavra e desmistificar uma doutrina que tem ensinado que Jesus Cristo é o próprio Deus. Isso é mentira. A doutrina da Trindade, ela é enganosa e ela nasceu sobre o Concílio de Nicéia no ano 325 depois de Cristo, que reuniu 318 bispos, que resultou no Credo de Nicéia, que é uma declaração de fé. Mas essa declaração de fé, amados, é o erro doutrinário e contrário ao que a palavra sagrada nos diz. Os nossos irmãos católicos, quero agradecer vocês por estarem aqui conosco, os nossos amigos, tantos, né? Amamos uns aos outros como Cristo nos amou, somos um corpo, somos uma família. Jesus é o nosso cabeça. Os irmãos que nos conhecem sabem que eu não venho aqui fazer críticas ou apologia a nenhuma crença ou fé, tampouco ser intolerante, mas sim conservador dos princípios cristãos, do que a Bíblia Sagrada nos orienta para os nossos dias. Amados, vamos lá para o verso 36 de Lucas, capítulo 24. Os irmãos que têm as suas Bíblias podem estarem nos acompanhando. Jesus então aparece aos 2 discípulos ao caminho de Emaús. Mas para nós entender o contexto desses discípulos a caminho de Emaús, eles estavam tristes, estavam preocupados, estavam sem esperança. Talvez você se encontre nessa situação. Talvez você está sem esperança, sem alegria. Talvez você não tenha mais tranquilidade dentro de casa, nos teus negócios. Talvez esse seja o caso de você pensar que já é tarde e não tem mais jeito. Ei, quero te dizer, tem jeito. E o momento é agora. Permaneça conosco, porque o Senhor falará aos nossos corações e nos encherá de ânimo e motivação para vivermos os nossos dias com ainda mais alegria. Amados, o caso desses discípulos estavam aflitos, tristes, porque eles achavam de que Jesus, o Filho de Deus, iria reinar, ele iria salvar a eles. Mas eles se encheram de um sentimento, de desânimo, de tristeza, ficaram perturbados, porque o Senhor Jesus Cristo tinha sido crucificado. Eles achavam que, segundo as Escrituras, ele viria para reinar, mas Jesus ele foi entregue, foi crucificado. E Jesus também, o que acontece é que ele ressuscitou ao 3º dia. Vocês conhecem a história de que tentaram esconder a ressurreição de Jesus? E através de Roma, naquela época, tentaram esconder de que o corpo do mestre teria sido roubado. Mas o anjo de Deus despertou Jesus ao 3º dia e ele ressurgiu. E então Jesus, ressuscitado, se encontra com esses discípulos, trazendo consolo, ânimo, trazendo palavras de motivação para eles. Pois falavam ainda essas coisas quando Jesus se apresentou no meio deles e disse: paz seja convosco. Eles estavam falando isto a caminho de Emaús, porque eles pensavam que Jesus iria ser o rei de Israel, e em verdade ele é. Mas aqui eles estavam preocupados. Talvez você não tenha ressuscitado Jesus dentro do teu coração, dentro da tua casa, dentro do teu lar. Ei, até quando você manterá Jesus crucificado em tua vida? Pois ele está vivo, ele não está mais naquela cruz. A cruz está vazia, meus amados. Jesus ressuscitou e vivo está. Agora você imagine comigo esses discípulos, quando o mestre se apresenta: paz seja convosco. O que você diria? Imagine o espanto deles. Eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam um espírito. Ali eles pensavam que estavam vendo um espírito, um fantasma. Mas quem estava diante deles ali ressuscitado, antes da sua assunção
de volta para o Pai era Jesus Cristo. E Jesus Cristo diz a eles: por que estáis perturbados? E por que sobem tais pensamentos aos vossos corações? Vede as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um espírito não tem carne nem osso, como vocês veem que eu tenho. Amados, olha só. Vede as minhas mãos, vede os meus pés, vede a minha face, vede o meu lado. Como vocês me veem? Como? Se um espírito não tem como ver. Deus o Pai é o Criador dos céus e da terra, o Espírito, tá? Não tem como ser crucificado. Mas aqui quem se apresenta? Jesus Cristo. Dizendo isto, mostrou-lhe as mãos e os pés. E não acreditando eles por causa da alegria e estando admirados, perguntou-lhe Jesus: tende aqui alguma coisa que comer? Ei, olha só o que Jesus diz para eles e para nós: tem aqui alguma coisa para mim comer? Jesus deu testemunho da sua ressurreição. Eles lhe serviram um pedaço de peixe assado e um favo de mel. E ele comeu diante deles. E Jesus comeu diante deles, o Filho de Deus ressuscitado. Jesus lhes disse isso, pois são as palavras que eu falei ainda convosco, que era necessário que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhe abriu os entendimentos para que compreendesse as Escrituras. Esse é meu sincero desejo, meu amado, que através dessa live Jesus abra ali o teu entendimento para que você compreenda o que dizem as Sagradas Escrituras. Porque muitas das pessoas, elas leem a Bíblia e acabam desistindo porque não entendem, porque não compreendem. Mas é necessário muita dedicação, interesse, renúncia para que entendamos a Sagrada Escritura. Eu mesmo, lá atrás, lia a palavra e não compreendia. Hoje, para a glória do Senhor, através da graça dele, eu compreendo pela palavra. Não é o que eu acho, não é o que eu penso, não é o que eu interpreto. Pois aqui eu tenho uma Bíblia e aqui eu tenho outra Bíblia. Aqui está aberto em um livro, aqui em outro livro. O que eu quero dizer para você que é regra sobre regra, mandamento sobre mandamento, lei sobre lei. Então não é o que eu acho ou o que eu penso. Mas talvez até aqui você está preocupado e não sabe qual caminho seguir. Permaneça conosco. Eis que o que está escrito aqui é que Cristo morrerá, mas ao terceiro dia ressuscitará, e em seu nome se pregará o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Em todas as nações será pregado o evangelho do reino, e então virá o fim. O tempo é agora, e é necessário que eu e você se prepare. Lembra que de começo eu te fiz uma pergunta? Quem você pensava que era Jesus? Ou quem era Jesus na sua vida? Jesus é o Filho de Deus, pois está escrito que nós devemos provar os Espíritos. Lembra que nós falamos na live passada sobre a apostasia dos últimos tempos? Você lembra que nós devemos provar os Espíritos? Versos de número 4, capítulo 4 de 1 João, nos diz assim: filhinhos, vós sois de Deus e já os vencestes, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Se nós somos de Deus, nós já vencemos o mundo, já vencemos aquele que está no mundo, o enganador, o anticristo, o espírito de Satanás, a apostasia dos últimos tempos, através da religião que tem embriagado as nações. Amados, o tema de hoje é importante, pois a pergunta que eu fiz de início é: quem é Jesus para você na sua vida? Ele é o Filho de Deus, ou como diz e ensina a Igreja Católica, que é o próprio Deus na terra?
vede minhas mãos, vede meus cravos, vede os meus pés, vede o meu lado. Como que pode um espírito ter corpo, ter padecido? E Jesus ainda pergunta: tem alguma coisa aqui para mim comer, matar a minha fome? Se nós lemos o texto de princípio que Deus o Pai é espírito e que Jesus então é carne e aparece a nós, perguntou então a Simão Pedro: quem vocês dizem que eu sou? Jesus pergunta a Pedro e pergunta a nós. Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que está no céu. Ei, quem revelou a Simão Pedro, filho de Jonas? Deus o Pai, de que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus. Amados, vejam a importância. Olha a luz que esse verso nos traz. A Igreja Católica ela ensina que Pedro foi o primeiro Papa. Mentira. Pedro era homem assim como nós, filho de Jonas, como nos diz a Escritura. Tanto quanto que, quando foram adorar a Pedro, ele disse: levanta-te, que eu também sou homem como tu. Pedro, ele é a pedra, mas a pedra movediça, porque ele negou ao Senhor Jesus 3 vezes. Jesus Cristo é o fundamento da igreja, pois ele é a rocha inabalável. Então, a Sagrada Escritura nos traz muita luz. Lá em 1 João, capítulo 4, verso 15, nos diz assim: se alguém confessa a Jesus Cristo publicamente, que ele é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Então nós temos que confessar que Jesus Cristo é o Filho de Deus, para que Deus o Pai permaneça em nós e nós nele. Que nós conhecemos a esse Deus desconhecido, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Porque os homens faziam imagens na época de todos os tipos de fundamento que as suas mentes podiam criar de um Deus. Esculpiam pedras em madeiras. E não é diferente nos dias de hoje. Cada um levanta um ídolo, cada um levanta uma imagem numa gruta, num local para ser adorado e prestigiado ou venerado. Mas Deus, ele não divide a sua glória com ninguém. Deus é espírito. E o texto diz que importa que ele seja adorado em espírito e em verdade. Ei, Jesus Cristo veio manifestar o Pai, o caráter do Pai. Ele veio nos apresentar o Pai, porque ninguém viu ao Pai senão aquele que de lá desceu e aquele que o Filho quer revelar. Então vejam que Jesus é o Filho de Deus e ele não é o próprio Deus. Por quê? Porque ele teve fome, ele teve sede, ele passou frio, ele foi crucificado. A pergunta que eu faço é: como que nós poderíamos crucificar o próprio Deus, sendo que ele é espírito? Impossível. A palavra nos diz de que ele é o Filho de Deus, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Quando todo o povo estava sendo batizado, também Jesus o foi. Enquanto ele estava orando, o céu se abriu e o Espírito desceu sobre ele em forma corpórea como uma pomba. Então veio do céu uma voz: tu és o meu Filho amado, e em ti eu me agrado. Esta voz, meus amados, era a voz do Pai de Jesus Cristo, do nosso Pai, Deus, o Criador dos céus e da terra, que disse: tu és o meu Filho, em quem eu me agrado. Jesus Cristo é o nosso alvo, é o nosso objetivo. E nós precisamos ter esse entendimento, pois esta é a vida eterna, que conheçam a Ele como o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem Ele enviaste aos nossos corações. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como propiciação dos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Deus, desde a fundação do mundo, nos amou, pois enviou o Seu Filho Jesus Cristo para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A Bíblia Sagrada, durante toda ela, de Gênesis a Apocalipse, em todos os livros,
nos profetas, nos salmos, nos evangelhos, nas cartas, nos trazem à luz de que Jesus é o Filho literal de Deus. E aí nós vemos as igrejas embriagadas, achando que estão quentes, mas na verdade estão frias espiritualmente e conformadas com essa doutrina da Trindade, a qual tanto nega o Pai quanto o Filho, e portanto tem o espírito do anticristo nelas mesmas. Mas que não seja o nosso caso de sermos enganados, porque quem confessar o Filho tem o Pai, porque o Filho, Jesus Cristo, nos revela o Pai que está no céu. E ter esse entendimento é uma grande dádiva, nos preenche de uma alegria, de uma certeza de que aquele que habita a sombra do esconderijo, sobre o Onipotente descansará. Direi do meu Deus, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza. Não temerei o homem, que poderá me fará algum mal? Nada. Por se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem será contra nós, meus amados? Nisto conhecemos que estamos nele e ele em nós, porque ele testificou e enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Quem? Deus o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Todo aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. Então que nós não nos envergonhamos de confessar a Jesus como o Filho de Deus, pois, sendo assim, Jesus confessará a nós diante o seu Pai, e o seu Pai, Deus, estará em nós, em nossos corações, através do seu Espírito, e seremos cheios. O meu sincero desejo é que você tenha um excelente sábado, e que a graça dele se aperfeiçoe nas nossas fraquezas. No amor não há medo, o amor é perfeito, ele lança fora o medo, porque o medo produz tormento. Você está com medo? Você está preocupado? Descansa naquele que escreve os teus dias. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Não foi nós que o escolhemos, mas ele quem nos escolheu. Se alguém disser, para nós finalizar, se alguém disser, eu amo a Deus e odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama o seu irmão a quem viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Nos dias de hoje não é difícil nós vermos pessoas umas contra as outras, pessoas sem liberar o perdão, né? Sendo que o perdão ele vem do amor, devemos perdoar o nosso próximo. Quantas vezes? 7 ou 70 vezes 7, e estar sempre liberando perdão. Porque se nós perguntarmos para todas as pessoas, você tem fé em Deus? Você crê em Deus? Rapidamente ela vai dizer, claro, eu tenho fé em Deus. Claro, Ele é tudo para mim. E aí nós perguntamos imediatamente para ela, você guarda a mágoa do próximo, de algum familiar, de algum amigo? Aí não vai ser difícil nós vermos os testemunhos e relatos. Não, eu não quero nem ver aquela pessoa perto de mim. Não, eu odeio aquela pessoa. Eu te pergunto, de uma vertente pode jorrar água doce e água salgada? Ou somos de Deus, ou somos do maligno. Da nossa boca procede bênção e maldição, vida ou morte. Amados, se eu odeio o meu próximo, independente de que ele seja, a qual eu vejo, como que eu posso amar a Deus a quem eu não vejo, que é Espírito? É uma grande mentira, meu amado. Eu tenho que liberar perdão, eu tenho que amar meu próximo, eu tenho que servir ao meu próximo, eu tenho que auxiliar o meu próximo, porque a fé sem obras ela é morta em si mesma. E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Você ama a Deus? Ame também o seu irmão, para que o poder de Deus, para que o amor de Deus se aperfeiçoe em ti. Libere perdão, diga que ama. As coisas que se passaram, passou. Vamos viver daqui para agora, para tornar uma sociedade melhor e ainda mais alegre de se viver. Nós somos sal da terra e luz do mundo. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus.
e todo aquele que ama o que gerou, também ama o que dele é nascido. Ei, nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, se amamos a Deus e guardamos seus mandamentos. Este é o amor de Deus, que guardemos seus mandamentos, e seus mandamentos não são pesados. Os seus mandamentos são para a vida, os seus mandamentos são para nos tornarmos livres e alegres e bem-aventurados. Pois todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e o que vence o mundo é a nossa fé. A fé no Filho de Deus, aquele que foi enviado aos nossos corações. Então, o meu sincero desejo é que para que você conheça o verdadeiro Deus, o Deus o Pai, aquele que foi escrito numa pedra, ao Deus desconhecido, que esse Deus seja manifestado em tua vida, pois esse Deus é aquele que criou os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Faz parte da primeira mensagem angélica. Temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do meu e do seu juízo. Que você possa amar o teu próximo a quem você vê, para que em verdade você possa amar aquele a qual você não vê, Deus o Pai, que é Espírito. E que Jesus Cristo possa resplandecer a sua luz sobre as suas vidas. O tema de hoje é de importância para as nossas vidas, porque diferente do sábado passado, é uma palavra de conhecimento, de ensinamento, onde nos traz luz que Jesus Cristo é o Filho literal de Deus. Vede as minhas mãos, vede meus pés, vede a minha face, vede o meu lado. Tem alguma coisa aqui para mim comer? Perguntou o Senhor Jesus. E alegrou os discípulos a caminho de Emaús. Que este seja a nossa alegria, que este seja a nossa força, pois Jesus está vivo, pois Jesus foi para o Pai novamente nos preparar um lugar. Após preparar este lugar, voltará a buscar um povo fiel e de boas obras. Mas lembre-se, os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai de Jesus Cristo, em espírito e em verdade, porque o Pai de Jesus Cristo, o Deus de Jesus Cristo, procura tais que o assim adorem em espírito e em verdade. Que Deus, o Pai, abençoe vocês poderosamente. Espero vocês para a próxima live. Amados, no dia de amanhã, o primeiro dia da semana, intitulado como Domingo, Dia do Sol, Sunday, o primeiro dia da semana, eu estarei aqui trazendo a terceira mensagem angélica, onde, sem sombra de dúvida, é um dos últimos apelos de Deus o Pai à humanidade, aos corações dos homens. Amanhã esteja conosco aqui, pois estarei transmitindo essa terceira mensagem angélica, aonde é o último chamado do Criador para os habitantes da terra. Os sinais são claros à nossa volta e eu te espero amanhã para estarmos meditando nessa mensagem do livro do Apocalipse, a terceira mensagem angélica. Que Deus o Pai, o Criador, abençoe a todos na sua verdade e que Jesus Cristo, Filho de Deus o Pai, seja com todos vocês. Obrigado pelo carinho. Lembre-se, comente, curta, compartilhe, interaja conosco. Obrigado pelo carinho, pela motivação das mais de 600 pessoas que visualizaram a live do sábado passado aqui pelo Facebook. Temos também o nosso canal no YouTube, Maurício Miqueleto. Temos também o nosso canal no TikTok, onde estamos transmitindo as dádivas do Senhor e auxiliando inúmeras pessoas em suas dúvidas, em suas curiosidades e ajudar elas a vencerem as dificuldades do dia a dia. E tudo é sobre Ele, nada é sobre nós. Esteja conosco, faça parte, pois somos um corpo. Que Deus o Pai abençoe a todos e tenha um excelente dia, o memorial da criação, pois lembra-te do dia do sábado. 6 dias trabalharás e farás o teu trabalho, mas o 7º dia é o sábado do teu Deus. Nele não fará trabalho algum, pois nesse dia fomos convidados a ter as 24 horas de intimidade com o Criador, o Pai, ao Deus verdadeiro, ao Deus de Jesus Cristo, porque através dele temos a completa satisfação do Evangelho e somos mais do que bem-aventurados, somos mais do que vencedores em Cristo Jesus,
o Filho de Deus que veio revelar o Pai que está no céu. O meu sincero desejo é que você tenha um excelente dia de sábado e eu te espero amanhã, o primeiro dia da semana, por volta das 8 horas da manhã, para estarmos aqui falando da terceira mensagem angélica, o último aviso de Deus para a humanidade. Pois, amados, o tempo é próximo, arrependei-vos e crede no Senhor Jesus Cristo, para que tenham a remissão dos pecados e possa receber o dom da salvação. Que Deus abençoe a todos e até breve. Aguardo vocês amanhã. Tchau, tchau.